Depoimento de Renato Barbosa Rodrigues Pereira, anexo 4.2.a, FSB Comunicação nas licitações. Então, no início de 2015, a gente soube que havia um processo de licitação para a escolha do que hoje se chama Agência de Comunicação dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro. Antes era chamado de assessoria de imprensa. Mas a agência de comunicação hoje em dia faz muito mais que fazer as assessorias de imprensa antigamente, e as licitações para esse ramo passaram a ser muito maiores, com valores muito maiores. Então nós soubemos que a Prefeitura do Rio ia fazer uma licitação para a agência de comunicação, e era particularmente importante porque essa escolha definiria que assessoria cuidaria das Olimpíadas de 2016, que era um momento, enfim, onde ia haver muita prestação de serviços e muita visibilidade para o Rio de Janeiro e para quem estivesse trabalhando para a Prefeitura do Rio de Janeiro em comunicação. Então, eu fui chamado para um almoço na casa do Chiquinho Brandão, Francisco Brandão, que é sócio da FSB. Quem me procurou foi o Marcos Trindade. Ele tinha falado com o William Passos também, meu sócio, que era mais ou menos próximo deles, porque o William é jornalista, já tinha feito vários media trainings para a FSB. E o Marcos me chamou, me ligou e conversou comigo, disse: olha, a gente tem que se reaproximar, porque durante muito tempo a gente acabou se vendo quase como concorrente no governo do Rio, na prefeitura e tal, e eu queria propor um almoço para a gente conversar. Falei, claro. Fui então à casa do Francisco Brandão com o William, e tivemos um almoço, o Francisco Brandão, Marcos Trindade, eu e o William Passos. O Marcos Trindade então expôs que para eles era muito importante vencer essa licitação. A FSB já prestava serviços à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas eles sabiam que o prefeito Eduardo Paes tinha tomado um outro rumo na definição de que a agência de comunicação ficaria à frente da Prefeitura do Rio. Ia ser um edital para apenas uma empresa. E eu, de fato, tinha essa informação, sabia, o próprio Eduardo Paes tinha comentado comigo que ia escolher a CDN, né? Muito por conta da ligação do Eduardo com o Nizam Guanais, que tinha comprado a CDN, ou parte da CDN, pouco tempo antes disso. A CDN antes era uma agência independente, passou a fazer parte lá do grupo ABC um tempo antes disso. E o Eduardo tinha me falado, olha, estou pensando em escolher a CDN e tal, enfim, só me comunicou isso, enfim, não tinha nenhuma relevância, muita essa informação para mim, eu só tinha conhecimento disso. Mas nesse almoço, quando o Marcos Trindade conversou isso comigo, me disse, olha, eu sei que ele está tomando outro rumo, parece que vai vir lá a CDN, eu confirmei, realmente é o que eu ouvi, e eles perguntaram, vem cá, não tem alguma coisa que você possa fazer, a gente pode se reaproximar, nós todos aqui somos do Rio, a CDN tem a estrutura dela mais forte em São Paulo, aqui tem muito pouca gente, na verdade, acho que a gente vai poder contribuir muito mais pelo tamanho, pelo porte que nós temos nacionalmente do que a CDN. Falei, bom, concordo, acho que em princípio você tem razão, e como um gesto de boa vontade, eu liguei da própria mesa do almoço, liguei para o Fabiano, que é o coordenador de comunicação da Prefeitura do Rio, mandei uma mensagem para ele, um wicker, perguntando se ele tinha alguma informação do que estava acontecendo, se já tinha sido definido aquele processo. E ele me respondeu que ainda não. Então, com base nessa informação, eu disse para eles, ainda não foi definido o processo, e eu vou então marcar uma reunião com o Eduardo Paes para ver se argumento com ele em outra direção. Marquei logo a reunião, eu tive com o Eduardo 1 ou 2 dias depois, no gabinete dele, conversei com ele e expliquei exatamente esses argumentos. Disse, olha, a FSB é muito mais parruda, tem uma projeção nacional maior, está muito mais estruturada no Rio de Janeiro e acho que poderá trabalhar melhor para o que você precisa. E ele disse, caramba, você acha mesmo, tal, acho que é um bom ponto que você está dizendo, né? E na hora ele concordou, chamou o Guilherme Schroeder ao gabinete dele e na minha frente disse, olha, Guilherme, a gente vai tomar um outro caminho aqui, vamos trabalhar aqui no rumo da FSB. Assim que eu saí de lá, mandei uma mensagem para o Marcos de Trindade, falei que a conversa tinha sido muito boa e que havia uma possibilidade da história se efetivar. Esse processo, na verdade, foi um longo processo, houve outros movimentos da CDN junto ao prefeito, eu tive que argumentar mais de uma vez com ele em prol da FSB,
Mas a partir desse momento, então, houve uma aproximação efetiva com o time da FSB, com o Marcos particularmente, e nós passamos a tratar de outras coisas. O Marcos me perguntou, por exemplo, se eu tinha interesse em ajudá-los na prefeitura de Campinas. A FSB tinha auxiliado na campanha do prefeito Jonas Rezende, e no ano seguinte, 2016, e até a campanha de reeleição, eles achavam que faltava uma orientação estratégica para a comunicação da prefeitura de Campinas, cuja conta pertencia à FSB Publicidade. Era a única conta de publicidade que a FSB tinha. E lá tinham montado lá um time, um escritório de publicidade para atender a conta da prefeitura. Eu então fui até Campinas, tive uma reunião com o prefeito Jonas Rezende, com o Marcos Trindade, o Edelbrando Neto, que era o executivo principal da FSB lá no escritório de Campinas. Conversei com ele, o prefeito Jonas gostou de mim, e o Marcos então pediu que eu fizesse uma proposta de trabalho para eles, para poder fazer uma consultoria estratégica para a prefeitura de Campinas, que eu prestaria à FSB. Eu fiz um orçamento, se não me engano, de R$140 mil, e comecei então a trabalhar com eles, acho que no final do primeiro semestre de 2015. Primeiro fiz um diagnóstico, pesquisa quantitativa, qualitativa, coordenei esses serviços, e depois fiz uma apresentação estratégica para o prefeito lá em Campinas. Ele gostou da apresentação e seguimos trabalhando. E aí eu passei, na verdade, a nossa empresa do Grupo Pensamentos de Marketing Político, que é a Rumo Norte, começou a faturar, então, contra a FSB um valor de R$100 mil. Acho que houve uns 6 faturamentos desse valor para a FSB. E ficou acertado que outros R$40 mil, que a prefeitura não poderia arcar com esse custo, que os 100 mil a gente cobrava da FSB, mas a prefeitura pagava a FSB. Seriam pagos por fora. Isso ainda em 2015. E, na verdade, só aconteceu um único recebimento desse valor, que foi de R$70 mil. Na verdade, era quase 2 meses. Eles ficaram devendo um valor maior. E esse recebimento aconteceu lá no escritório, salvo engano, no escritório da FSB, porque não fui eu que recebi. Foi o Eduardo Vilela, que foi até Campinas, encontrou-se com o Delbrando e recebeu uma quantia de R$70 mil por parte desses serviços que nós estávamos prestando, então, através da Rumo Norte. Daí, então, a nossa relação com a FSB foi se estreitando um pouco mais, e o Marcos Trindade, a uma dada altura, perguntou se eu queria conhecer o Aldemir Bendini, que tinha sido nomeado recentemente para a presidência da Petrobras e com o qual ele já tinha uma relação relevante. E o Bendini estava consultando a FSB e seguindo as orientações da FSB, já como presidente da Petrobras, para uma série de atividades, media training, aparição dele no Jornal Nacional, pensamento estratégico de comunicação à frente da Petrobras. Quem me perguntou se você queria? O Marcos Trindade. Então aí eu participei de um jantar na casa do Francisco Brandão, na qual estavam presentes o Aldemir Bendini, o Marcos Trindade, o Francisco Brandão e mais 2 funcionários da FSB, que agora não me lembro do nome. E na conversa o então presidente da Petrobras gostou de alguns comentários que eu fiz e me pediram então que eu fizesse um paper. Eu escrevi então um paper, mandei sem cobrar nada ainda, mandei um paper para o Aldemir Bendini, através do Marcos Trindade, ele gostou muito, e logo depois então o Marcos me chamou para uma conversa para dizer, olha, acho que seria interessante na Petrobras é que a gente fosse trabalhando juntos, e se eu conseguir eu coloco a Prole lá para disputar uma agência, para disputar uma licitação de publicidade, é uma das maiores contas do país. E, evidentemente, isso nos interessava muito. E aí o Marcos propôs a mim que a gente fizesse um acordo, caso alguma coisa prospere com a Petrobras, você nos pagará, a Prole nos pagará 30% do resultado que vier do contrato que vocês eventualmente tenham lá. Eu comentei isso com os meus sócios, na verdade o William Passos estava sempre presente nessas conversas com o Marcos, mas conversamos com os outros sócios da Prole, eles concordaram. E aí ficou combinado isso. Só que eu não tinha cobrado nada do Marcos Trindade e da FSB, caso nós conseguíssemos alguma coisa na Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eu voltei com ele, tive um almoço com ele, com o William e com o irmão do Marcos,
que é o diretor financeiro da FSB, lá no restaurante Gero, na Aníbal de Mendonça, no Rio de Janeiro. E aí eu expus para eles, olha, se vocês estão propondo um critério para a exploração de negócios comuns na Petrobras, eu queria que esse critério valesse igual para coisas em que nós sejamos os portadores dos novos negócios, como é o caso da Prefeitura do Rio, caso a disputa efetivamente se defina a favor de vocês. E eles concordaram e passamos a ter esse acordo. Meses depois, a FSB venceu a licitação. Eu lembro que eu tive que falar com o Guilherme Schroeder por Wicker algumas vezes. O William Passos teve que ir até a prefeitura e conversar com o Guilherme algumas vezes sobre esse processo também, tirar dúvidas, enfim, para que a proposta da FSB viesse sem problemas nenhum. Havia um receio de que alguma outra agência questionasse o resultado, mas acho que isso acabou não acontecendo. E a FSB venceu essa licitação. Depois disso, ainda em 2015, o Luiz Vilar, que comandava a Casa Digital, que era a empresa e a agência digital que respondia pelo portal Cidade Olímpica, que produzia muitos conteúdos acompanhando as obras e os principais projetos de intervenção urbana da Prefeitura do Rio de Janeiro, me comunicou, ele fazia isso desde 2011, ele me comunicou que não desejava mais continuar fazendo o portal Cidade Olímpica, porque com a proximidade das Olimpíadas isso estava mobilizando toda a estrutura da sua agência. Ele queria se direcionar mais para o mercado privado, já estava cansado do nível de exigências da Prefeitura e da própria Prole em relação a esse trabalho, e portanto ele queria se desligar disso. Bom, era um momento crítico da relação desse projeto, porque estávamos na vizinhança de acontecer as Olimpíadas, que é quando as principais realizações da Prefeitura estavam ficando prontas e tinha mais coisa para acompanhar e para divulgar. E então eu tive a ideia de, em vez de simplesmente encontrar um outro prestador de serviços, que não era nada simples, a gente fizesse, ou a Prefeitura fizesse, um edital especificamente para a agência de publicidade, para a agência digital, para contratar via edital, via licitação, uma nova empresa para prestar esse serviço. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o serviço da Casa Digital, ou de qualquer prestadora de serviço, nas vizinhanças das Olimpíadas, custariam muito caro, pela dimensão dos projetos que tinham que ser acompanhados. E segundo, porque até então, toda a tomada de preços vencida pela Casa Digital e a verba de produção para remunerar a Casa Digital saía do edital de publicidade. E isso diminuía as verbas restantes para investir em mídia. E estávamos também nas cercanias do processo de eleição de 2016, e mais do que nunca seria importante ter verbas disponíveis para a divulgação da gestão do prefeito Eduardo Paes. Então, tive uma conversa com o prefeito, no gabinete dele, na Prefeitura do Rio, expliquei que a Casa Digital estava saindo, a Casa Digital contava com toda a confiança do prefeito, não foi uma saída fácil, mas disse que era inevitável, que era um desejo unilateral deles, e sugeri esse caminho de edital, que ele em princípio concordou. Dias depois, uma semana depois, 10 dias depois, me chamou de volta, disse que tudo bem, que nós começássemos a tratar disso com o Guilherme Schroeder. Eu tive uma reunião com os meus sócios, então. O William Passos conhecia um advogado especialista nessa área, que já tinha atuado para o governo federal, ou para agências que venceram licitações do governo federal, na criação de editais específicos para essa área. Editais específicos para essa área já eram uma norma em algumas áreas do governo federal, mas nunca tinham acontecido na esfera municipal. Não só no Rio de Janeiro, mas creio que em nenhum lugar do Brasil ainda, era algo inédito. Então tinha que ser feito um edital com muito conhecimento de causa. Esse especialista foi contratado, ele começou a elaborar esse edital pela Prole. Ele foi pago pela Prole, houve reuniões entre ele, o William e o Guilherme Schroeder da Prefeitura para dirimir dúvidas e, enfim, fazer as primeiras versões do edital. Eu não acompanhei isso, quem tocou isso, todo esse processo, foi o William Passos, eu sequer conhecia esse advogado. Sei que teve algumas idas e vindas. Da primeira vez que o edital foi considerado pronto, o modelo do edital foi considerado pronto, ele foi mandado para o TCM, para o Tribunal de Contas do Município. O Tribunal de Contas do Município fez alguns questionamentos, isso voltou para a Prefeitura, acho que novamente teve que ser mexido lá.
até ser aceito para o Tribunal de Contas. E aí finalmente foi aceito, é um edital, se não me engano, um valor de 20 ou 22 milhões de reais, um valor expressivo, e a concorrência foi para a rua. E aí a FSB, que já tinha uma área digital muito forte dentro da empresa, apresentou uma proposta, aí com inteiro conhecimento de causa, porque nós tínhamos sido os inventores do projeto Cidade Olímpica, nós Prole, né? Claro, depois que a Casa Digital começou a fazer, eles contribuíram muito criativamente também, mas todo o conceito, as ideias forças foram concebidas por nós. Então nós sabíamos tudo do projeto e, enfim, passamos isso para a FSB. A FSB venceu a licitação. E aí, como era um projeto que já existia... Já previamente ajustado. Já. Aí eu tive que conversar com o Eduardo Paes, no sentido de que a FSB vencesse a licitação. E aí ele tinha dúvidas importantes, porque na verdade o Eduardo não tinha muita simpatia pela FSB, já de início. Por isso a ideia de contratar uma outra agência de comunicação, ele não gostava muito do estilo de trabalho dos principais executivos, enfim, a questão de idiosincrasia, certo? Então, ele já tinha topado que a FSB fosse agência de comunicação e para que também fosse agência digital, ele no princípio estranhou um pouco, disse, será que não tem alternativa? Ele disse, olha, na verdade, a FSB, exatamente pelo porte que ela tem e por já ter uma área digital constituída, é a melhor alternativa que a gente tem. E ele acabou aceitando isso e avisou, então, o Guilherme, que também os vencedores tinham que ser a FSB. E como esse era um projeto que nós tínhamos inventado e criado na Prole e que já tínhamos, inclusive, encontrado um prestador de serviço para fazer do jeito certo, que nós queríamos que fosse feito, que era a Casa Digital, nós fizemos um acordo com a FSB ligeiramente diferente nesse caso, que nós teríamos participação de 50% do resultado que eles tivessem, o resultado líquido que eles tivessem, qualquer lucro líquido que eles tivessem na operação desse projeto. Então, como resultado tanto dos trabalhos de agência de comunicação, do lucro de agência de comunicação, mais agência digital, a Prole começou a faturar também contra a FSB. Então, há notas fiscais da Prole contra a FSB por serviços prestados de criação de logotipos e coisas de comunicação que, na verdade, não existiram. Eram ali uma forma de cobrir o que, na verdade, era um acordo comercial entre duas empresas para que nós fizéssemos deles vencedores de 2 licitações, como de fato aconteceu. Tem alguma coisa de fora aí? Esse pagamento pela FSB no montante de 600 milhões, como é que tem notas fiscais? Como é? Tem 2 pagamentos, então. Tem um pagamento que é feito para a Rumo Norte, que é uma empresa de marketing político do nosso Grupo Pensamentos, que, como era Campinas, e em Campinas nós não tínhamos a conta institucional, então podíamos fazer qualquer trabalho através da nossa empresa. Então, faturamos, como era uma consultoria de marketing político mesmo, estratégia de comunicação visando as eleições futuras de 2016, nós faturamos Rumo Norte FSB. E a parte que se referia ao acordo comercial entre Prole e FSB pela licitação de agência de comunicação na Prefeitura do Rio de Janeiro e pela licitação de agência digital na Prefeitura do Rio de Janeiro, aí são notas fiscais da Prole contra a FSB. E aí sim se simula a prestação de serviços, que na verdade nunca aconteceu. Esses que são os pagamentos mensais aqui? Sim. E aí é Prole e FSB. Da Prole para a FSB. No outro caso é Rumo Norte para a FSB. E qual o valor desses pagamentos mensais? Eu não me lembro de cabeça, mas as notas fiscais estão aí. Então, nós temos 6 notas fiscais da Rumo Norte para a FSB no valor de R$100 mil cada uma.
sobre as... E é nessa pergunta mesmo, né? É, Sobre os pagamentos. Aqui está ligado já. tá ligado. O item, então. Sua pergunta. 4.2. Continuação do item 4.2A. FSB Comunicação nas licitações. Eu estava relatando os pagamentos, como é que a Prole é remunerada, né? Isso, então, houve duas formas de pagamento. Uma da Rumo Norte, que era a empresa do Grupo Pensamentos, né, do qual a Prole era sócia, relativo à orientação estratégica dada em Campinas, visando as eleições de 2016. Aí são 6 notas de R$100 mil cada uma, e Emitidas por quem contra quem? emitidas pela Rumo Norte, que é a nossa empresa de marketing político, contra a FSB. Tá certo. E no caso do acordo comercial feito da Prole com a FSB visando a licitação de agência de comunicação e depois visando a licitação de agência digital, ambas vencidas pela FSB. Então, como contrapartida pelo vencimento nessas duas licitações, nós emitimos notas fiscais de R$100 mil cada uma, aí da Prole contra a FSB. E aí, nesse caso, como não havia efetivamente serviços prestados, foi simulado que a Prole prestou algum serviço lá de produção de logotipo, alguma coisa assim, que na verdade não aconteceu. E esse acordo está em vigor ainda? Acho que não. Assim, eu me distanciei da gestão da Prole desde o segundo semestre de 2016. Então, desde setembro, assim que acabou a eleição do Pedro Paulo, eu estou afastado da Prole. Então, não sei se isso está em vigor ou não, se aconteceram outros pagamentos ou não. Quando eu recebi essas notas fiscais, foi no início desse ano, fevereiro desse ano. Então, não sei se houve alguma outra pagamento depois disso. As notas estão nos documentos de corroboração, tá atrás. Mais algum esclarecimento? Não.